Fontes de dados, vulnerabilidade, né, compromissos internacionais, então é referente à disponibilidade de instrumentos específicos de prevenção e controle, permitindo a atuação concreta e efetiva do serviço de saúde com relação a indivíduos ou coletividade. Olha aí, entra de novo, né, a vulnerabilidade do nosso sistema de saúde para atender todas as pessoas se ficassem doentes. Então, firmados pelo governo brasileiro no âmbito de organismos internacionais como a OPAS e a OMS. Então, os dados epidemiológicos, eles são internacionais, por isso que existe todo essa corrente que aconteceu, começou na China e foi indo, porque esses dados eles são lançados, eles são passados, né, internacionalmente. Regulamento sanitário internacional, então as doenças que estão definidas como de notificação compulsória internacional são incluídas obrigatoriamente nas listas nacionais de todos os países membros da OPAS-OMS. Atualmente, apenas 3 doenças são mantidas nessa condição, agora deve ser 4, né? Então, assim, a incidência de uma determinada doença está aumentando no país vizinho. Pô, eu tenho que olhar. Por quê? Porque ele é vizinho, ele vai passar a fronteira. Para o vírus não existe fronteira, né? Então, isso tem que ser comunicado. Por isso que tem gente que está bravo com a China. Por quê? Porque as informações não estão vindo. Eles têm obrigação, pela essa pactuação, né? De membros da OPAS, OMS, de manter essa informação, porque o que acontece num país, ele está diretamente ligado com os demais, porque ninguém consegue segurar um vírus, ninguém consegue segurar uma doença, uma doença transmissível, né? Então, as epidemias, surtos e agravos inusitados, todas as suspeitas de epidemia ou de ocorrências de agravo inusitados devem ser investigadas e imediatamente notificadas aos níveis hierárquicos superiores, pelo meios mais rápidos de comunicação disponível. Mecanismos próprios de notificação devem ser instituídos, definidos de acordo com a apresentação clínica e epidemiológica do evento. Então, a enfermeira ela tem que ter muito claro todos esses dados. Por quê? Aparecer um paciente com uma determinada doença que ela sabe que o nível de contaminação dessa doença é alto, ela tem obrigação. A técnica vai lá, faz a notificação, tudo. Ela pegou aquela notificação na mão, ela tem que ver, não, opa, isso aqui eu tenho que avisar, liga para a vigilância epidemiológica. Então não adianta só ficar esperando o papelzinho chegar lá na vigilância para eles, né, se atinarem que tem uma coisa acontecendo, não. E tem que existir essa comunicação. As bases de dados dos sistemas nacionais de informação, então o registro rotineiro de dados sobre saúde, derivados da produção de serviço ou de sistema de informações específicos, constitui-se valiosamente fonte de informação sobre a ocorrência de doenças e agravos sob vigilância epidemiológica, com a progressiva implementação de recursos informacionais no setor de saúde. Esses dados tendem a tornar-se cada vez mais acessíveis por meios eletrônicos, sendo de primordial importância para os agentes responsáveis pelas ações de vigilância em todos os níveis. Então, assim, se não existe uma fonte de dados eletrônico, que essa notificação cai direto lá na vigilância, então tem que ter uma rotina de produção de serviço. Então, assim, todo dia a enfermeira pega aquelas notificações, a vigilância passa uma vez por semana para buscar, porque assim, quanto mais tempo essa informação demora para chegar na vigilância epidemiológica, às vezes é um problema grande, então às vezes essa brecha toda fez toda a diferença na questão de transmissibilidade. Tá, em âmbito nacional, além do SINAM, outros sistemas de informação são de interesse para a vigilância epidemiológica. Então, dentro dessas informações, né, a gente tem o SINAM, a gente tem o Sistema de Informação de Mortalidade, Sistema de Informação de Nascidos Vivos, Sistema de Informação Hospitalares, Sistema de Informações Ambulatoriais. Então, assim, número de infecção hospitalar, número de crianças que nasceram vivos ou mortos, né? Por que está morrendo muita criança? Por que está tendo muita acidente de trabalho nos setores ambulatoriais? Então, todos esses setores têm um sistema de informação conectado com a vigilância epidemiológica. O diagnóstico de caso. A confiabilidade do sistema de notificação depende em grande parte da capacidade dos serviços locais de saúde, que são os responsáveis pelo atendimento dos casos
diagnosticarem corretamente as doenças e agravos. Então, assim, se não tem os profissionais de saúde atentos a todas essas informações, esses dados não chegam na vigilância e nunca ninguém está sabendo. Então, às vezes, o município aqui do lado não tem nenhum caso, né? Que às vezes não tem, é porque às vezes ninguém notifica, ninguém informa, então não se tem informação. O que pode acontecer? Daqui a pouco, quando vê, tá tudo fora do controle. E então, para isso, os profissionais deverão estar tecnicamente capacitados e dispor de recursos complementares para a confirmação da suspeita clínica. Diagnóstico e tratamento, feitos correto e oportunamente, asseguram a credibilidade dos serviços junto à população, contribuindo para a eficácia do sistema de vigilância. Então, o médico atender um paciente que é suspeita de algum caso de notificação, ele tem que avisar, ele tem que notificar, ele tem que avisar a equipe de enfermagem. Então, a vigilância epidemiológica de doenças emergentes e reemergentes. As doenças emergentes são aquelas associadas à cobertura de agentes até então desconhecidos, ou as que se expandem ou ameaçam expandir-se por áreas consideradas indenes. Então, assim, emergentes são as doenças que ainda não foram descobertas, né? Que ela é desconhecida. Então, tem alguma coisa acontecendo que não é normal, mas que pode estar associada a uma doença transmissível. Todas as orelhinhas se levantam. A investigação epidemiológica de campo é um método de trabalho utilizado com muita frequência em casos de doenças transmissíveis, mas que se aplica a outros grupos de agravos. Só um minuto. Consiste em um estudo de campo realizado a partir de casos clinicamente declarados ou suspeitos e de portadores. Tem como objetivo avaliar a ocorrência do ponto de vista de suas implicações para a saúde coletiva. Tá? Isso é feito muito pela vigilância epidemiológica. Então, assim, tá tendo casos numa determinada região, eles vão lá para ver o que está acontecendo naquela região que está tendo agravos de doença, né? Porque às vezes são coisas ligadas à vigilância sanitária, estilo de vida, comportamento, tipo de perfil socioeconômico de um município. Então, tem várias coisas que interferem. O processamento e análise de dados. Esses dados coletados pelos sistemas têm que ser rotineiros de informações e nas investigações epidemiológicas. São consolidados, ordenados de acordo com características de pessoa, lugar e tempo, em tabelas, gráficos, mapas da área e em estudos, fluxos de pacientes e outros. Né? Isso tudo eu já falei, é muito organizado, com muita informação e análise de dados. Doenças e agravos não transmissíveis. Então, desde 68, quando a 21ª Assembleia Mundial de Saúde promoveu uma ampla discussão técnica sobre a vigilância epidemiológica, ficou claro que o conceito não era restrito às doenças transmissíveis, mas aplicáveis também a outros problemas de saúde pública, como malformação congênita, intoxicações, leucemias, abortos, acidentes e violências, doenças profissionais, comportamentos de riscos, efeitos medicamentosos adversos e riscos ambientais, entre outros. Então, assim, não é só a doença transmissível que tem que ser uma situação de risco para uma sociedade. Então, assim, tá aumentando o índice de violência doméstica. Por que isso está acontecendo? Porque o mercado o sistema de economia tá ruim, porque está faltando informação, precisa ser lançada informação para essas pessoas, né? Você vê a violência doméstica, quanta informação em rádio que não teve, então que começou a aumentar? Começou a aumentar, não foi o número de... Às vezes a gente pensa, mas hoje em dia tem tanto relato de violência doméstica, né? De homem que bate mulher e mata, não sei o quê. Às vezes, não é porque isso não existia antes, era porque ninguém informava, ninguém falava, ninguém notificava. Então, às vezes, as informações começam a aparecer, por quê? Porque existe gente divulgando, fazendo educação em saúde para dizer, olha, isso tem que ser avisado, isso não é normal, isso não pode acontecer. Então, quais são os sintomas da dengue? Quais são os sintomas do Covid? Quais são os sintomas da gripe? Estuda a informação que vem da vigilância epidemiológica. Por quê? Porque daí a pessoa começa em casa, ela mesma, sozinha, já saber reconhecer alguns dos fatores que são importantes você ir numa unidade de saúde e falar, não, olha, está acontecendo.
a questão de abortos, né? Profissionais doentes que estão se acidentando. Então, a iatrogenia, a questão de tomar, de morte por medicações que são tomadas erradas. Então, tudo isso são dados e agravos que não é só por doenças transmissíveis, mas que também são competência da vigilância epidemiológica, que é tudo que pode desestabilizar uma questão de coletivo.